Olá meus caros, estamos aqui para mais um vídeo. No último vídeo a gente tinha falado um pouco da formação, da necessidade da formação para conquistarmos as virtudes. Hoje nós continuaremos e mais adiante nós falaremos de cada virtude em particular. Mas desde já te convido a curtir esse vídeo, a comentar aqui embaixo, a se inscrever no canal se você gosta desse tema. Eu também já fiz alguns vídeos sobre temperamentos, sobre maturidade, então com certeza vai te ajudar muito nesse desenvolvimento pessoal, nesse amadurecimento pessoal. Então hoje nós seguimos sempre com essa leitura comentada, essa leitura compartilhada, digamos assim, que eu faço depois ali as minhas considerações. O propósito então de nós vermos hoje nessa leitura é de como que as virtudes ela atingem-nos pelos olhos, ela vai tendo o seu encanto e depois ela vai caindo em nossa razão, em nossa compreensão. E a partir disso a gente passa a viver. Então a ideia é fazer um bom marketing das virtudes para que nós consigamos vivê-las, né? Então as virtudes entram pelos olhos. Consideremos isso. Falávamos dos exemplos dos pais educadores. É verdade que aquele que não viu as virtudes ao vivo nessas pessoas, ou pelo menos em parentes, colegas e amigos, não consegue compreender nem a importância nem a essência das virtudes. Vê a moral das virtudes só como um conjunto de imposições ou de mandamentos frios, como algo que é imposto, como uma obrigação, você precisa ser assim. Então, o exemplo aquece as virtudes. A pessoa que teve uma mãe que sabia escutar pacientemente, que não se queixava excessivamente das dores e problemas, que não dava rédeas à imaginação, que animava muito mais do que exigia, que sabia desculpar os erros dos filhos, ensinando-os a se corrigirem. Essa mãe fez entrar pelos olhos dos filhos as virtudes como uma beleza que nunca esquecerão. A paciência, a mansidão, a fortaleza, a compreensão, a humildade, o otimismo da mãe, que pertenceram a ela de fato, que foi uma vivência autêntica. Então, ver, isso a gente até mesmo tem na psicologia, na área da aprendizagem social, do Albert Bandura, que ele fala justamente disso em algumas das suas pesquisas, de você ver ali algumas crianças que imitaram algumas, imitaram outras, e como que isso fez sentido até mesmo sem raciocinar. As crianças não raciocinavam para fazerem o que fizeram, né? Então, ver como todos compreendemos é algo decisivo. Pois bem, onde podemos enxergar o máximo exemplo e a maior beleza das virtudes? Para o cristão, para um católico, é justamente na vida de Cristo, que foi perfeito Deus e perfeito homem. Claro que a gente não tem contato imediato com Jesus Cristo, com o nosso Senhor, mas podemos ter ali pessoas, como a gente pode ver adiante, santos, que foram homens e mulheres como nós, e que com certeza nos ensinaram demais. Contemplar as virtudes de Cristo. Então, como que a gente consegue contemplar as virtudes de Cristo se não for pelo Evangelho? Se for pela leitura, fazendo ali uso da imaginação, fazendo uso das considerações que podemos fazer, né? Um meio de formação insubstituível para ver e amar as virtudes é, portanto, contemplá-las em Cristo. Eu estou diante ali de um fato, de um fenômeno, de um fato realmente histórico, mas que nosso Senhor foi atuante, que foi verdadeiro. Então, os evangelhos mostram isso. Uma pessoa que nunca se tenha emocionado, que nunca tenha feito descobertas felizes,
e vibrantes ao contemplar a vida de Jesus e descobrir suas virtudes, com certeza ainda está no presente, se não no pré-natal da vida cristã. Ou seja, o cristão, o católico, ele procura sim imitar a nosso Senhor. E aí está, como São Paulo também nos diz, da insondável riqueza de Cristo. Então tem uma frase do Papa Francisco que pode ilustrar isso que a gente está sintetizando. A vida com Jesus, diz o Papa Francisco, se torna muito mais plena, e com ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. Então, é por aí que se deve começar a formação das virtudes, descobrindo-as em Cristo. É claro que os pais são alguns modelos, os pais, parentes, amigos são alguns modelos mais imediatos, mas o modelo de todos os modelos é Nosso Senhor. Então, assim, a partir disso, nós meditamos a sua vida, meditamos os seus ensinamentos, aquilo que de fato ele deixou para nós e com certeza é algo muito valioso. É a nossa vida, é o fim das nossas vidas, né? É a finalidade das nossas vidas. Uma das colocações de Nosso Senhor: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele que trabalhou ali na carpintaria com seu pai São José, que foi humilde, que foi paciente com os pecadores, com as pessoas com quem conviveu. A gente não conhece tanto os detalhes da sua vida familiar, da sua vida íntima, dessa vida oculta de 30 anos, mas a gente pode pensar que foi uma vida muito amável, muito humilde e com certeza de base para muitas virtudes. Outra colocação de Nosso Senhor: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que nos amou Jesus? Nunca houverá pensando em si, só dando-se, nunca se poupou. Então, em Nosso Senhor, nós aprendemos o sacrifício, aprendemos a doar, o serviço, a humildade, até as últimas consequências. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também. Nosso Senhor, ele lava os pés dos seus apóstolos. Ele que é o Senhor, ele se faz como servo, se rebaixa. Ele que é Deus se faz como homem, se rebaixa à natureza humana e nos ensina o serviço, e nos ensina tantas coisas que certamente fazem a diferença, que fazem da gente uma vida realizada, fazem para nós, são para nós inspirações para uma vida realizada. Claro que é fundamental que nós leiamos cada dia o Evangelho, que tiremos essa leitura de que virtude que o Senhor me ensina hoje. Da compaixão, da misericórdia. E aqui você vai lendo, nós vamos lendo contigo, eu vou lendo contigo, você vai vendo como é que há virtudes, há fontes das quais eu me inspirar, as quais eu imitar. Então, isso é muito importante. Uma outra forma, nós temos sim a vida de Nosso Senhor, que é o modelo dos modelos. Numa segunda categoria, a gente pode pensar, estão os santos. Sim, santos canonizados, ou santos ainda anônimos ou desconhecidos. Então, se nem todos os cristãos conseguem imitar plenamente a Cristo, talvez nos santos a gente consiga ter ali um pouco mais de acessibilidade. Mas os santos têm uma particularidade, diz Francisco Fausto. Em todos eles, Cristo se reflete como num espelho. Eu vi Deus num homem, dizia um descrente após visitar o Santo Cura d'Ars, o São João Maria Vianney. Mas será que Cristo se reflete inteiro em cada santo?
A resposta que Francisco Fausto ele nos aponta é não. Cristo não se manifesta plenamente, embora ele esteja inteiro. Né? Entendamos bem esse ponto. Nosso Senhor, pelo mistério da inabitação da Santíssima Trindade, ele está em nós, mas vamos pensar que se reflete por inteiro. Daí já seria uma outra questão. Ele está por inteiro, porque nós somos templo da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, mas, sobretudo, nós também vemos que em cada santo há um reflexo diferente de Cristo. Todos nós, então, também os santos, somos limitados e cheios de falhas. Os santos são homens como nós que tiveram seus defeitos, limites, misérias. Deus, porém, espelha em cada um dos santos algumas das suas virtudes, que destacam entre as muitas outras que outros santos praticaram. Tais virtudes concretas, por um lado, são a carteira de identidade de cada santo, o traço marcante da sua personalidade cristã. Por outro, são cátedras práticas, para aprendermos o ensinamento de Jesus sobre essas virtudes específicas. Olha só. Por exemplo, em São Francisco de Assis destacam as virtudes cristãs aprendidas de Cristo, que é a fonte original de todas as virtudes, da pobreza e da humildade. Em Santa Teresa d'Ávila, o amor à oração e uma incrível coragem. Em São Francisco de Sales, a mansidão e a arte de compreender as almas. Em São Felipe Neri, a alegria e o bom humor dos filhos de Deus. Na Madre Teresa de Calcutá, a caridade heróica. Em São José Maria Escrivá, o amor ao trabalho santificado e a grandeza da vida cotidiana. Em São Thomas More, a lealdade aos ditados da consciência e a fidelidade à Igreja. Por isso que é fundamental nós conhecermos a vida dos santos, para entendermos que há um santo para cada estágio de vida, para cada época, e como diz aí eu não sei agora que documento, salvo engano, não sei se é o Gaudium Express, mas é a Constituição do Concílio Vaticano II, todos são chamados à santidade. Então esse que é o cume das virtudes, a maturidade espiritual que é a santidade. Então por isso que é tão interessante nós lermos as obras dos santos, nós termos contato com filmes, com leituras espirituais, isso com certeza vai nos agregar demais e através desses ensinamentos nós não seremos como eles, mas nós seremos cada vez mais santos, na verdade, né? Ao nosso modo, ao modo como Cristo nos chama. Então, as virtudes descem dos olhos ao coração. Ou seja, eu contemplei os santos, contemplei a Cristo, eu começo a sentir que aquilo arde em meu coração e que eu quero assim viver. Olha só como que isso é profundo, né? Então, eu vejo a beleza em Cristo das virtudes da sua vida e tenho aqueles mesmos sentimentos dos discípulos de Cristo e de Emaús. Ardiam os corações deles após ouvir a Cristo. O coração que vê virtudes autênticas as admira e as deseja. Nasce e cresce dentro dele a vontade de procurar, de aprender, de praticar essas virtudes, de fazer delas os verdadeiros valores da vida e de ajudar os outros a fazerem a mesma descoberta. Ou seja, eu conheci a vida dos santos, eu vi o exemplo e uma hora fui fisgado por essas virtudes, pela beleza delas, por aquilo que as pessoas foram, como elas se realizaram, como elas foram felizes. E a partir disso eu quero procurar a minha vida, ela se dirige a isso, ela se destina a isso e nada mais. Só com esse calor do coração, que afinal é o calor do amor, aquecido pela graça de Deus, é que podemos empreender e manter a luta pelas virtudes. Essa batalha que, como veremos, dura a vida inteira.
Esse calor do coração, né, que é uma decisão, é você buscar as virtudes diariamente, por toda uma vida, mas que é sustentado pela graça de Deus. Então, São Francisco continua, Francisco Fausto, ainda não é santo. Lembra que São José Maria falava disso com um exemplo bem expressivo. Recordado que alguns punhais e espadas antigos traziam gravadas essas palavras: não confies em mim se te falta coração. Alertavam assim os que os empunhavam, fazendo-lhes ver de que de nada lhes serviria ter uma boa arma e um braço forte se lhes faltava o coração. A coragem de quem está disposto a bater-se por amor ao bem, por amor a Deus, por amor à pátria, por amor à justiça, por amor à vida própria ou alheia. Aqui um questionamento que a gente pode se fazer. Nós já sentimos esse calor interior que dá coragem e impele a luta, por árdua que seja? Se ainda não teve essa alegria, decida-se abrir mais os olhos, contemplar e admirar melhor, até que a luz da beleza vista se torne chama no coração. As virtudes, então, ela veio dos sentidos, dos olhos, atingiu a nossa afetividade, o nosso coração, e agora ela sobe para a nossa razão, onde ela é mais bem consolidada. Quando o coração arde em nós, aquecido pela beleza do bem contemplado, então experimentamos a necessidade de refletir mais seriamente sobre as virtudes, de conhecer a doutrina sobre elas, de aprofundar o mais possível em cada uma. Pense, se alguém lhe perguntasse em que consiste a virtude da prudência, o que responderia? Se insistisse indagando qual a diferença entre prudência, cautela e astúcia, você engasgaria? E se lhe pedisse que explicasse as diversas classes de justiça, ou quais são os campos da vida em que se deve exercitar a temperança, será que não gaguejaria? É melhor reconhecer, não conheço quase nada. Não me ensinaram quase nada. Sou mais uma vítima da pedagogia do ensaio permanente do algodão doce. Engraçado essa expressão que ele usa. Então, mãos à obra. A cabeça precisa de estudo, com um plano progressivo que vai do mais simples ao excelente. Conhece o catecismo? Você que é católico, conhece o catecismo? Estou aqui ao meu lado com o catecismo. Esse calhamaço aqui grosso, que vale a pena o seu estudo. Então, não me diga, já não sou criança, porque responderei que a ignorância não é privilégio de nenhuma idade. A gente precisa de uma constante formação. A gente teve ali uma catequese para a primeira comunhão, para a crisma, malemar para casar, talvez, e realmente, às vezes as pessoas não têm nem isso. Então, nós precisamos ter essa doutrina muito bem formulada em nós, muito bem assimilada. Então, sem esforço, nada se aprende. Né? E aqui o Francisco Paus ele nos dá três formas, três orientações. Então, assim, você pode. O primeiro ponto: ler e meditar cada parte específica dedicada às virtudes. Né? Então, se você tem o catecismo, ótimo, senão você consegue também acessar online, pelo teu computador ou pelo teu celular. Então, você pode anotar aí os pontos que são dedicados ao catecismo, aliás, as virtudes no catecismo. Os números 1803 a 1829. São aí 26 pontos, 27 pontos, que você consegue especificar aí somente as virtudes. Claro que, fazendo um parênteses, essa terceira parte do catecismo, ela é muito interessante e mereceria aí um estudo completo. Muito bom. Um segundo ponto que Francisco Fausto ele nos diz
é justamente sobre um livro de espiritualidade. Isso que vai envolver ali a nossa oração, que vai envolver também a modificação, que vai nos inspirar a viver uma vida de virtudes, que com certeza será de grande valia. Então, ele menciona alguns exemplos, né? Você tem ali Introdução à Vida Devota, do São Francisco de Sales, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, a oração também de Santo Afonso é muito interessante, os livros de São José Maria Escrivá, Amigos de Deus, Suco, que mais? Caminho, Forja, são vários livros interessantes. Também sobre o terceiro ponto que ele menciona, se você quer aprofundar mais de forma filosófica, teológica, sobre as virtudes, ele fala desse belíssimo livro, As Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper, e também a obra Fundamentos de Antropologia, de Ricardo Yepes Storck e Javier Aranguren Echavarria. A gente pode, inclusive, colocar os livros dele, o livro dele também, A Conquista das Virtudes, como um livro muito introdutório, assim, que é muito esclarecedor sobre o tema. E você também conseguiria estudar a segunda da Suma Teológica. Né? Então, aí faça um trajeto, um plano de estudo sobre as virtudes que com certeza valerá muito a pena e será muito enriquecedor para a tua vida, para a tua família, para a sociedade. Não tenha pressa. Né? Um estudo ele demanda tempo, ele demanda anos. Como a gente viu aqui, a luta pelas virtudes é uma vida inteira. Mas com certeza é muito recompensador e nós seremos aquilo que somos chamados, né? Somos chamados a sermos santos. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai mantendo essa chama no nosso coração do amor, do encanto pelas virtudes. Mas não somente um encanto, uma, uma coisa apaixonada, mas uma coisa que é autêntica, que é um amor maduro e constante e perseverante. Então, nós começamos falando da formação. Espero que você siga firme aqui conosco nesse itinerário. Ainda temos vários capítulos desse livro para conversarmos, para compartilharmos. Deixa aqui embaixo nos comentários como está sendo essa série de vídeos para você, o que você tem tirado de frutos. Se você começou a estudar sobre as virtudes, se você ainda não tem esse calor, mas é um calor que precisa ser mantido a cada dia, e com certeza isso vai ser maravilhoso para a sociedade, né? Afinal, essa crise toda é uma crise de santos, e santos são virtuosos. Então, fique bem e até o próximo vídeo.